Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. Mantenha aberto no capítulo de número 17, a partir do verso de número 7. Nós vamos ler todo este trecho até o final do capítulo e depois vamos pensar juntos neste trecho. É um trecho conhecido, uma história relativamente conhecida, uma história impressionante do agir de Deus, e eu quero olhar com você e tirarmos daqui algumas lições e pensarmos na temática o agir improvável de Deus, e você vai ver por que o agir improvável de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso número 7, nós vamos ler. Diz então a palavra de Deus: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez como Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. E então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Pai amado, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. E pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos ajude na compreensão e aplicação da Tua palavra ao nosso viver diário, no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, que história extraordinária, que experiência deste grande homem de Deus, Elias, profeta do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vivemos um tempo onde muitas vezes se diz, e nós às vezes criamos até essa expectativa, de que nós determinamos como deve ser o agir de Deus. E criamos expectativas religiosas em relação ao agir de Deus. E dentro dos nossos projetos e desafios que nós vivemos na nossa vida,
nós estabelecemos na nossa mente como Deus deve agir, ou geralmente como Deus age, e criamos então expectativas e esperamos este agir de Deus, mas nem sempre Deus age como nós esperamos ou como nós queremos. Aliás, nós precisamos aprender no processo de dependência de Deus, é que Ele é soberano e Ele age como Ele quer. E nem sempre as coisas são desenhadas de um jeito padronizado. A religião gosta de padronizar as coisas de uma forma humana e às vezes para facilitar o entendimento é ensinado muita coisa e a gente gosta de ter uma lógica na nossa cabeça para a gente entender as coisas. Para a gente ter acesso às informações, é importante que essas informações sejam colocadas para nós de forma didática e a gente então vai adquirir o conhecimento, porque o nosso raciocínio, ele funciona assim. As pessoas às vezes aprendem de forma diferente, mas a gente gosta de ter o nosso jeitão de aprender, de entender e de saber como as coisas funcionam. O ser humano gosta de ter o controle da situação, das coisas. E isso perpassa por essa questão do nosso aprendizado, da forma como nós entendemos e vemos a vida. E, aliás, mais do que isso, também a nossa vida é formada, as nossas expectativas, os nossos anseios e desejos são formados a partir da nossa história. Você tem os seus anseios, os seus desejos, e isso depende do seu jeito de ser, da sua história, né, da condição social pela qual você foi criado. Isso vai formando quem você é, e você vai então entendendo o mundo que você vive, e você vai se adaptando a ele, e aprendendo a cada dia a viver nesse mundo. É assim que nós funcionamos. E também nós aprendemos quem é Deus. E também nós aprendemos como Deus age. E também nós esperamos que Deus me abençoe, nos abençoe, haja nas nossas vidas e intervenha nas situações difíceis da nossa vida. E nós até sabemos que Deus pode fazer isso, que Ele é poderoso. E nós buscamos esse poder de Deus e esse agir sobrenatural do Senhor quando as nossas forças estão no fim. Isso faz parte do nosso jeito, do nosso relacionamento. O grande problema, queridos, é que quando nós criamos expectativas ou queremos dizer a Deus como Ele vai agir, e estabelecemos para o Senhor o processo dEle falar conosco, o processo dEle agir na nossa vida, o processo do milagre dEle. Deus é Deus de milagre? Ele pode fazer milagre, mas eu sei que Ele vai fazer assim, assado. Não, nem sempre é assim. O nosso Deus, Ele pode agir na nossa vida, às vezes, de formas extremamente improváveis. A pergunta que eu me faço, e faço a você nesta noite, é se nós estamos preparados para entender o agir, às vezes, improvável do Senhor, que acontece de uma forma que nós não estamos esperando, de um jeito que não é um jeito comum das coisas acontecerem, de um jeito que não é um jeito tradicionalmente religioso das coisas acontecerem. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, sim, mas é infinito em sabedoria. Nós não somos capazes de sequer entender um pouquinho da grandeza do Senhor e da capacidade dEle de entender o todo do universo que Ele mesmo criou. Somos insignificantes, se formos comparar dessa forma, mas Deus nos ama. Não somos insignificantes para Ele, Deus se interessa por nós. Deus se relaciona conosco, Deus fala conosco, Deus vem ao nosso encontro. Glória a Deus por isso. O Senhor é maravilhoso, Ele nos ama. Mas você e eu precisamos entender que muitas vezes nós não sabemos de nada e quem sabe é Ele. E precisamos descansar no amor do Senhor e entender o agir de Deus na nossa vida a partir da perspectiva dEle e não minha, e me preparar para receber do Senhor da forma como o Senhor quer. Essa história é uma história relativamente conhecida, como eu disse a você, talvez você não a conheça profundamente, mas com certeza já ouviu falar.
Já ouviu falar do profeta Elias, pelo menos, um grande homem de Deus, alguém usado pelo Senhor para falar coisas difíceis para um povo e para reis que estão conduzindo o povo à idolatria. E isso gerava aos profetas perseguição, porque veja bem, do ponto de vista humano, o rei tem o poder para fazer o que quiser com seus súditos. E chega ali um profeta falando da parte de Deus, mas é um homem, e começa a profetizar coisas contrárias àquilo que o rei, que tem o poder humano ali, está fazendo. O que é que isso vai acontecer? Obviamente o rei não vai ficar feliz com aquilo, ele vai querer impedir, ele vai querer calar a boca do profeta. Então a gente vê muitas histórias bíblicas de reis tentando calar a boca dos profetas que vão profetizar coisas que eles não querem. E o próprio rei mostra para a gente esse ensinamento errado sobre o agir de Deus, que eu exemplifiquei para os irmãos, porque ele era rei, Acabe aqui era rei de Israel, dentro de uma linhagem de reis e de uma perspectiva religiosa naquele contexto, de que foi instituído aquele cargo pelo próprio Deus, portanto se considerava uma autoridade de Deus para aquele povo, mas estava completamente enganado sobre aquilo que ele estava levando ao povo na sua liderança. E vem alguém que vai dizer que ele está errado, que aquilo não está certo, que precisa ser feito diferente. O rei logo quer dar um jeito dele. Não, quem é rei aqui e sabe como é que Deus age sou eu, e eu não estou fazendo nada errado não, vamos matar esses profetas. Coisas comuns que aconteciam nesta época. E nós vemos então esta história, caímos aqui nesta história. E esta viúva, mulher sofrida ali, com restinho que lhe sobra de alimento, na expectativa de que vai produzir o último alimento que ela tem na casa dela, para depois morrer ela e o filho, porque ela não tem mais o que comer. E o versículo 7, versículo 9, ele já começa dando para mim e para você algumas informações interessantes. Veja bem, diz o verso 9: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Deus estava sustentando Elias, ele já estava há um tempo à beira desse riacho, sendo sustentado por uma ave, tinha fugido, estava num processo de perseguição. O riacho onde ele estava secou, o versículo 7 diz, então Deus vai dar instruções para Elias, vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Aqui nós temos uma coisa interessante. Por que Elias está sendo perseguido? O que está acontecendo? Como eu disse, o rei Acabe era um rei que estava completamente equivocado na condição do povo, que diz respeito a ser um porta-voz de Deus como rei. E ele se casou com Jezabel, e ela era uma mulher completamente idólatra e extremamente manipuladora, que exerceu grande influência sobre ele e induziu ele, e a partir dele como rei, todo o povo a adorar o falso deus Baal. Então nós temos aqui, neste contexto, um contexto de uma mulher que está interferindo no reinado do rei, induzindo ele a levar o povo a idolatrar um falso deus. Ela é uma pessoa extremamente manipuladora, que tem sim, nesse momento, um grande poder e que articula muitas coisas dentro do reino, inclusive a perseguição de profetas. E qual é o desejo dela? O desejo dela, qual é o Deus que ela quer adorar e quer dizer que o povo precisa adorar? O falso deus Baal. Ela não é da linhagem do povo de Deus. O Deus dela é um Deus diferente, um Deus falso. E ela então induz o povo a este momento de idolatria. Vem Elias, e o que é que Elias fala? Esse negócio está errado. O que é que Jezabel pensa de Elias? Esse profeta tem que morrer, porque ele está me atrapalhando aqui. E Deus então começa a cuidar de Elias, sustentar Elias, e Elias vai então ficar recluso. E nesse momento especificamente, Deus diz para Elias, vá para a cidade de Sarepta de Sidom.
Onde é Sarepta? Qual é esta região de Sidom? É uma região dominada pelos fenícios, o epicentro da idolatria do deus Baal. O lugar de onde toda esta ideia, onde gira toda esta religião de idolatria centrada neste falso deus, o deus Baal. E é muito interessante que Deus então pede para que Elias saia do território do povo de Israel e vá para um território vizinho, um território comandado pelos fenícios, para a região de Sidom, cidade de Sarepta, lugar aonde aquilo que está se tornando um problema para ele, lugar aonde aquilo que desagrada ao Senhor, que foi trazido para dentro do povo, tem a sua origem. É completamente improvável no nosso pensamento humano e impensável Deus agir dessa forma, mas é para lá que Deus manda o profeta. Para este lugar que naturalmente o profeta não queria ir. Para o lugar onde vivem as pessoas que o profeta está dizendo que estão erradas. Mas pelo menos ele está do lado de cá. Lá todo mundo faz isso de caso pensado. E o Senhor está me mandando para lá, mas note que a gente não vê em lugar nenhum no texto Elias se negando a ir ou duvidando, ele simplesmente vai. E Deus vai dizer para ele, vai para lá, e Deus continua falando assim, eu ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Queridos, uma viúva naquele tempo, o fato de ser uma viúva, vai lá, você está sendo perseguido, você precisa se esconder, vai lá no meio dos adoradores de Baal e procure uma viúva. Viúva naquele tempo, meu irmão, não tinha jeito de ser uma mulher que não fosse uma mulher aperreada com as coisas da vida. Não tinha como. Numa sociedade completamente patriarcal, onde o homem é que dava todo o sustento, a proteção para as mulheres. A mulher que perdia o seu marido, que se tornava viúva, se ela não se casava de novo, ela com certeza ia viver dificuldade. Isso era um fato. E essa mulher especificamente está vivendo grande dificuldade. A gente não sabe muito bem o contexto e o que aconteceu com ela, mas, meus irmãos, muitas delas eram consideradas maldição. E, queridos, isso não era uma coisa que acontecia só das histórias que a gente vê, às vezes, do povo de Israel. Os povos vizinhos tinham a mesma ideia e a mesma cultura. Mulher viúva é mulher desprezada, é mulher deixada de lado, é mulher que não merece cuidado, é mulher que não merece sustento. A palavra de Deus, quando nós vemos no Novo Testamento, inclusive uma ênfase sobre o cuidado com as viúvas, esta ênfase dada no Novo Testamento pelos apóstolos ao cuidado com as viúvas, era na tentativa de quebrar essa cultura completamente enraizada que eles tinham, de deixar as viúvas de lado. Ou seja, Deus manda Elias, que está passando por um aperreio danado, sendo perseguido, correndo o risco de morrer, vai para um lugar idólatra, procura uma mulher sem recursos, e lá eu vou ajudar você. É isso, queridos, que está acontecendo aqui. E diz o versículo 10, e ele foi. Meu irmão, minha irmã, pense na sua vida, nos seus aperreios, no seu processo de busca pelo Senhor, de conversa com o Senhor, quando você coloca diante de Deus aquilo que você precisa de Deus, na intervenção do Senhor, do agir soberano do Senhor. Pensa nesse contexto evangélico que a gente vive, às vezes, que tem um monte de gente querendo determinar como Deus vai agir, aonde vai agir, através de quem vai agir. Deus não está limitado a essas coisas, queridos. E a primeira grande lição para nós aqui é essa: nós precisamos estar preparados para o agir de Deus, que muitas vezes acontecem de formas improváveis, e não de acordo com aquilo que está na nossa mente, no nosso jeito de ver as coisas e de enxergar as coisas, muitas vezes até de forma religiosa. Porque aquele povo de Sidom
era um povo idólatra. Deus pode querer mandar você e a mim para lugares improváveis. Deus pode querer usar pessoas improváveis. Pastor, lá no meu trabalho, as pessoas são idólatras. Pastor, lá no meu ambiente onde eu estou, as pessoas não conhecem o Senhor. E se Deus quiser usar uma pessoa lá dentro para falar com você, para abençoar você, será que você está ouvindo? Você está percebendo esse cuidado de Deus? Não coloque limites para o que Deus pode fazer e não estabeleça para Deus como Ele vai fazer. Esta é uma grande lição que nós vemos aqui no agir de Deus na vida deste grande profeta. E é algo que não é dito muito sobre esta história, porque a gente gosta de focar muito no que acontece ali no capítulo 13, no capítulo 15, no sobrenatural do Senhor, que fez a multiplicação daquele alimento, o sustento do Senhor, o poder de Deus, através desta mulher de fé, desta mulher que creu que ele era um homem de Deus. Mas a verdade, queridos, é que o contexto não é favorável para isso. O contexto não é favorável para este agir de Deus. E nós, meus irmãos, queremos muitas vezes determinar como Deus vai agir. E a gente cria na nossa mente o processo como isso vai acontecer. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu me lembrei, quando estava preparando essa mensagem, me lembrei disso hoje à tarde. Fiquei até pensando, será que eu falo ou não falo? Eu vou falar, minha esposa está ali. Eu já contei isso em encontro de casais aqui na igreja. Eu tinha uma namorada. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho aqui. Me permita ser um pouco prolixo, eu sou, para contar a história. Minha mulher briga comigo também. Eu falei, amor, vai direto ao ponto, mas eu gosto de contar a história toda. Eu fui chamado para o ministério, e Deus me chamou para o ministério, e eu fui para o ministério empolgado, fui fazer seminário em São Paulo, eu era de uma cidade do interior, 440 quilômetros de São Paulo. Era jovem, 20 anos de idade, comecei no seminário naquela cidade enorme, minha cidade do interior, uma cidade pequena, de repente estou morando na capital, né? Fascinado por aquele mundo, tudo novo, tudo diferente. E todo seminarista tem suas crises, né? O pastor Jota falou aqui na sua oração, a gente orar pelos nossos seminaristas, pelas crises ministeriais. E eu enfrentei uma logo no começo do meu seminário. Eu tinha um namoro que eu tinha terminado há não muito tempo, de uma menina da igreja, de onde eu saí, e fui para o seminário. E eu ainda estava meio mexido com aquele término de namoro, e comecei o seminário, e chega no seminário, todo mundo falando de ser pastor, de vida de pastor, de família pastoral, de esposa de pastor, e eu nem sequer uma namorada tinha. E, de repente, eu fiquei meio preocupado com esse negócio. Falei, Deus, eu preciso arrumar alguém. Senhor, eu preciso de alguém, eu preciso namorar. Deus, eu comecei a orar por isso, e eu orava por isso. Deus, me envie uma serva do Senhor. Deus, me mostre quem é a mulher que o Senhor tem para mim. Eu orava por isso. E eu pedia, e isso incomodava o meu coração. Eu não posso me formar solteiro. E aí eu olhava a situação de alguns que estavam assim, falava, esse negócio não é legal. Né? Via algumas pessoas se formando, sem estar casado, sem estar namorando, aí não conseguia ministério porque era solteiro. E esse trem foi me aperreando, e eu fui ficando preocupado com isso. Aí o que aconteceu? Pensa se a minha cabeça não estava certa, se não é um jeito de crente pensar. Olha lá, vamos lá. Minha igreja enviou 3 seminaristas na mesma época. Eu, meu amigo e uma garota, que eu não vou falar o nome, está sendo gravado. Eu e meu amigo fomos para São Paulo e ela foi para um seminário numa outra cidade, pertinho ali de São Paulo. Esta menina era uma menina muito bacana, uma amiga de verdade. Sabe aquela pessoa que eu convivia na igreja há muitos anos, conhecia há muito tempo. E havia um zum na igreja, zum de adolescente jovem na igreja, de que ela gostava de mim. Sabe aquele zum? Mas eu namorava uma outra menina e tal, era só zum.
Passou, fui para o seminário, mas o zum, zum, zum estava aqui. E eu, de repente, olhei para a minha vida, e eu estou orando, pedindo para Deus me mostrar alguém, e eu falei assim, ué, a menina é seminarista, foi para o seminário na mesma data que eu, vai se formar junto comigo, gosta de mim, é minha amiga, gente boa, pessoa idônea. Oi, não é? Não é não? Pronto, resolvi. Deus, obrigado, Senhor. Valeu, Senhor, já entendi tudo, Deus, já entendi, né? Eu determinando para Deus como é que Deus ia agir. Aí teve a Assembleia da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que foi na cidade onde ela fazia o seminário. Vou eu para participar da Assembleia, né? Voltei de lá namorando. Enfim, contei para os meus pais estão ali, vão lembrar dessa história, né? Eles não ficaram muito satisfeitos com a história, porque eles sabiam do meu sentimento, eles falavam, mas você gosta dela? Não, pai, é de Deus isso aí, né? O amor, a palavra, eu falava isso, o amor não é só um sentimento, o amor também é uma decisão, a Bíblia ensina isso. E eu tomei essa decisão, e o sentimento vai vir depois, o Senhor vai dar para mim. E foi assim, até que um belo dia em São Paulo, fui para um acampamento de jovens e conheci aquela morena linda ali. Aí, meus queridos, bagunçou tudo. Aí o negócio, o plano tão perfeitinho e ajustadinho, fez assim, vrá. E, queridos, foi um transtorno grande, porque esta pessoa que eu estava namorando, era uma pessoa que eu realmente gostava muito, uma amiga verdadeira, uma pessoa que gostava de mim, realmente, com sinceridade, que nutriu esse sentimento e essa expectativa. E eu precisava fazer algo que eu não queria fazer, terminar um relacionamento com alguém que eu admirava, que estava estudando para ser uma serva do Senhor, alguém que eu cresci com a pessoa, mas nesse momento eu tinha um claro entendimento, eu não sabia se eu ia casar com a Evelyn, se isso ia dar certo, mas eu me lembro que nesse momento, conversei com o meu pastor, com algumas pessoas, o que eu entendi é assim, esse tipo de coisa, essa dúvida, não pode pairar no meu coração se eu estivesse casado, por exemplo. Eu estou colocando para Deus a circunstância e dizendo para Deus como Ele tem que fazer aquilo que eu quero. E quando eu parava para olhar tudo como aconteceu, eu comecei a perceber que eu tinha tido claramente vários sinais do Senhor, através de pessoas, de conselhos, de que eu não devia começar aquele relacionamento. Mas eu insisti porque eu queria aquilo, e eu não fiz só porque eu queria. Hoje eu entendo que eu fiz porque eu queria, mas na época eu fiz em nome do Senhor, dizendo para todo mundo que aquilo era vontade de Deus, que Deus tinha aberto as portas, que as coisas tinham acontecido, porque Deus tinha feito da forma soberana e perfeita dele, e não era. Porque eu queria dizer para Deus como Ele ia agir. E eu começo a namorar esta bela mulher, que tinha o pensamento claro, estava em São Paulo, tinha terminado a faculdade lá, ido para São Paulo para trabalhar na área empresarial, que tinha grandes sonhos para ser uma empresária, queria fazer uma pós nos Estados Unidos, sair do país, trabalhava na Avenida Paulista, de terninho, voando na carreira, aquela coisa de São Paulo, sabe? E eu era um seminarista. Se Deus me mandar para o Tocantins, essa mulher não vai querer ir comigo, não é não? E aí a gente começou a namorar, né? Depois que eu terminei, tá bom? Terminei o namoro, tá, né? Confesso que a ideia era terminar o namoro e ficar um tempo longo, mas não foi tão longo assim, logo comecei a namorar. Comecei a namorar, comecei a conhecer melhor a Evelyn, entender como ela era, como a família dela era, de onde ela vinha. E, de repente, comecei a ficar com medo, porque as expectativas dela, aquilo que ela tinha, né, era diferente de mim. E eu fiquei, e agora, Deus?
mas era como Deus queria falar comigo. E Deus me usou e usou a Evelyn para a gente ajustar uma série de coisas que a gente tinha na nossa vida. E foi uma bênção, como tem sido uma bênção e será para sempre o nosso casamento. Deus age assim. É incrível como nós, às vezes, queremos determinar para Deus como Ele deve agir. Não faça isso. A história de Elias é exatamente o oposto disso. O agir improvável de Deus, num lugar improvável, através de uma pessoa improvável. Vai lá, Elias, procura esta mulher. E ele foi, e ele chegou lá e encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Chama essa mulher, pede um pouco de água para essa mulher, a mulher vai buscar água para ele. No meio do caminho, ele grita para a mulher: opa, aproveita, traz um pãozinho. A mulher: espera aí que esse homem não está entendendo o que está acontecendo. Senhor, eu juro por Deus. Interessante que ela fala assim: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, o Deus dele, o Deus de Elias. Juro pelo nome do teu Deus, eu não tenho um pedaço de pão. Eu fui pegar 2 gravetos para fazer a última refeição para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. A gente não tem mais nada. Deus mandou Elias para um lugar hostil, buscar abrigo e sustento na casa de uma pessoa que não tinha nada. Mas Elias foi, e lá Deus agiu, e ali o sobrenatural do Senhor aconteceu. Quantas vezes, meus irmãos, nós não deixamos o agir de Deus de verdade se sobrepor na nossa vontade, nas nossas expectativas, porque nós não somos capazes de ouvir esta direção do Senhor. Às vezes, a direção de Deus para mim e para você pode ser uma direção incomum e improvável. Mas a sua intimidade com Deus precisa estar alinhada, como a de Elias estava alinhada, como a minha não estava naquele momento, e eu era um seminarista, estava indo para o seminário para ser um pastor. Somos desafiados pela palavra de Deus de buscarmos ao Senhor e de despirmos o homem carnal, despirmos das roupas que vestem o nosso jeito de enxergar este mundo e as expectativas que temos, para vestirmos as roupas que o Senhor nos dá do jeito que Ele quer, porque o melhor de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é de Deus, e isso é importante a gente saber. E verso 13 em diante, vai então nos falar sobre este milagre. Elias vai dizer para essa mulher: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. E aí Elias então vai dizer, dar instruções do que ela precisava fazer. E o versículo 15 diz: e ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Meus irmãos, você precisa confiar e agir exatamente como Deus mandou. Agora o desafio é entender como exatamente Deus mandou. Porque a ação poderosa do Senhor, sobrenatural do Senhor, está na ação poderosa e sobrenatural do Senhor, é dEle, desde o início até o fim, é Ele que sabe como vai ser feito, de que maneira as coisas vão acontecer. Nós precisamos confiar no nosso Deus e seguir as orientações. E eu já tenho falado aqui algumas vezes, e isso é uma coisa que nós precisamos lembrar: a vontade de Deus para a vida do crente, ela não está oculta, meus irmãos. Existem coisas que nós não sabemos, que pertencem só ao Senhor. Deuteronômio 29 vai nos falar sobre isso. Mas existem coisas, e muitas coisas, que nos foram reveladas nas Escrituras. E a orientação de Deus para a minha vida e para a sua vida está revelada nas Escrituras. E de fato aquilo que eu preciso para me relacionar com Ele, com as pessoas e com o mundo que jaz no maligno ao meu redor, Deus me ensina nas Escrituras.
Então estou apto a conhecer a vontade do Senhor. Eu estou apto a confiar e a agir exatamente como Ele mandou. O problema é que às vezes eu não quero. O problema é que às vezes eu quero fazer como eu penso, de acordo com a minha experiência. Mas tem que ser a do Senhor, é Ele que faz da forma como Ele quer. E foi, meus irmãos, exatamente o que aconteceu aqui nessa história. Um lugar improvável, uma improvável pessoa, mas um agir extraordinário do Senhor na vida desta mulher. Agora, note uma coisa importante no texto. Mesmo com indícios claros do agir de Deus, mesmo quando você percebe, experimenta e é óbvio, é verdadeiro, é real o agir de Deus, que era aquilo que esta mulher estava experimentando juntamente com Elias, que estava tendo o seu sustento ali, vindo do Senhor de forma milagrosa. Então, tudo está perfeito, tudo agora está como deve ser, as coisas estão no lugar, eu estou onde Deus me mandou, eu estou falando com a mulher, pediu para eu falar, estou falando com ela, as coisas estão acontecendo como tem que acontecer, porque Deus está agindo, nada podia ser melhor. Talvez nada pudesse ser melhor, mas pior podia. De repente o trem desanda, na expressão popular. De repente aquilo que estava tão bom, e de repente o mover sobrenatural do Senhor se torna uma desgraça. De repente os corações alegres, exultantes, por ver aquilo que Deus estava fazendo, de repente a alegria, o entusiasmo pelo agir do Senhor se torna choro, tristeza, lamento, incompreensão, dúvida, questionamento, porque a mulher fica brava, Elias questiona, uai Deus, o que é que está acontecendo aqui? É exatamente o que acontece a partir do versículo 17, algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar, o menino morreu. E diz o texto, e a mulher reclamou a Elias, que é que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. E Elias agora está diante daquela mulher que já era uma mulher sofrida, que não tinha alimento para sustentar nem a si, nem o seu filho, e que através dele pôde experimentar o agir soberano do Senhor, milagroso do Senhor, o sustento do Senhor, e de repente o menino morre. Elias então clamou ao Senhor, verso 20, e disse, ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Que isso, Deus? Por que, Deus, as coisas estão acontecendo assim? Deixa eu explicar para você uma coisa que é muito importante. O livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, são livros que contam em algum momento muitas histórias parecidas, narrando o mesmo momento. Tem continuidade, tem objetivos diferentes, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas foram escritos em épocas diferentes. O livro de Samuel foi um livro escrito quando o rei de Israel, o Reino Unido, e depois Reino Dividido, 1 Samuel, né? Mais o Reino Unido, depois 2 Samuel, Reino Dividido, as coisas estavam acontecendo, né? Era a narrativa da história no momento da história. O livro de Reis foi escrito depois, a gente não sabe muito bem quando foi escrito e nem quem escreveu o livro, isso não importa para a gente agora, existem algumas especulações a respeito disso, mas com certeza pelos detalhes que dão a respeito de depois da história dos reis, a gente percebe que ele foi escrito um pouquinho depois. Então, esse povo já estava olhando para essa história, e a história de Reis ela é contada de um jeito um pouco diferente, com alguns detalhes, que é diferente de como
Primeiro e segundo Crônicas é escrito. Crônicas foi escrito depois de Primeiro e Segunda Reis. Crônicas foi escrito já, diferente de Reis, no momento de consolidação da estada do povo exilado pela Babilônia, retornando para o seu lugar e reconstruindo a sua história com Deus no lugar onde o povo estava, depois de ter experimentado as muitas dificuldades do exílio e ter avaliado todo o seu conhecimento a respeito de Deus e o agir de Deus. Então existe no livro de Samuel, no livro de Reis, no livro de Crônicas, um crescente na experiência do povo com Deus e na ótica do povo em enxergar o agir de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu já falei isso aqui, não vamos ler os textos para ganhar tempo, mas 2 Samuel 24, 1 Crônicas 21, são dois textos paralelos que contam a mesma história. Em Samuel, Deus mandou Davi fazer o censo do povo. A mesma história contada em Crônicas, o diabo mandou Davi fazer o censo do povo. Então nós temos dois textos que são completamente contrários e contraditórios. Aliás, tem muita gente que pega esses textos e faz uma bagunça danada. A Bíblia tem um erro, porque lá em Samuel foi Davi e lá em Crônicas foi Satanás. Na verdade, queridos, existe uma compreensão do povo no agir de Deus. Quando Samuel fala que Deus incitou Davi a fazer uma coisa errada que ia trazer desgraça para o povo, quando essa história é narrada em Crônicas, o entendimento do povo sobre o mal, o povo não tinha um entendimento muito correto na sua cabeça sobre a ação do inimigo, sobre de onde vem o mal. Era muito comum atribuir a Deus todas as coisas, tudo que acontece vem do Senhor, inclusive o que é mal. Por isso a gente encontra, às vezes, textos no Antigo Testamento que são difíceis de interpretar, onde a gente acha que Deus é mal. E muitos desses textos, não todos os textos, cada texto tem o seu contexto, mas a gente precisa entender que o entendimento do povo a respeito daquele momento estava errado. E a Bíblia, na sua perfeição, ela é escrita de forma a nos mostrar esse amadurecimento do povo. Então aqui, note que o texto ele não está dizendo que foi Deus que trouxe desgraça sobre a viúva. É uma pergunta dele, do profeta. Ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? O profeta tinha essa expectativa e esse pensamento e chegou a essa conclusão. Mas nós sabemos que Deus não traz desgraça sobre a vida de uma mulher para o seu filho. Não é bem isso que está acontecendo aqui. O que o texto está ensinando para mim e para vocês é que o mundo que nós vivemos jaz no maligno. Coisas ruins acontecem. Não significa que o Deus que protege, que faz o milagre, que provê de forma sobrenatural o que eu preciso, vai fazer com que a minha vida seja uma vida sempre perfeita do jeitinho que eu quero. Coisas ruins acontecem. É Ele que sabe de tudo e às vezes eu não entendo. Por que é que Deus permitiu que essa doença viesse sobre esse menino nesse momento? Num momento tão bom, de tanto milagre? Eu não sei porquê e não cabe a mim. Mas Deus permitiu, porque a vida minha e sua é assim. E meu irmão, minha irmã, você sabe disso. A gente sai daqui, desse ambiente tão aconchegante, gostoso e seguro. E quando a gente vai viver a nossa vida segunda, terça, quarta, quinta lá fora, é um desafio atrás de outro. É um problema atrás de outro. E não adianta falar, e o crente que está falando aí fora, que ele é rei nesta vida, que ele está acima de tudo, que se acontece uma coisa ruim na vida dele é porque é um pecado, é mentira. Ele mesmo não vive assim e está escondendo a verdade que está no coração dele, porque a vida é difícil, as coisas às vezes são difíceis, foge à nossa compreensão, à nossa capacidade de controlar, mas Deus continua nos amando, Deus continua soberano, Deus continua bom, Deus continua misericordioso, Deus continua gracioso. E é exatamente isso que a gente vê nesse texto. Mais uma vez, o agir sobrenatural do Senhor,
que teve misericórdia e ouviu a oração daquele bom homem de Deus, daquele homem que com sinceridade conhecia e orava e falava com o Senhor, que tinha intimidade com o Senhor. E mesmo que uma situação difícil tenha acontecido, Deus ouviu, a misericórdia do Senhor veio sobre a vida de Elias e sobre a vida daquela mulher e daquele menino. Não é porque uma coisa se resolve que um outro problema não pode vir no outro dia. E eu sei que esse tipo de mensagem, ele pode não ser muito popular, mas não é para ser popular. Nós precisamos aprender como Deus se relaciona conosco e como a palavra de Deus nos ensina histórias valorosas do agir de Deus. E às vezes o agir de Deus é improvável, às vezes o agir de Deus é diferente de como a gente gostaria e de como humanamente a gente pensava que as coisas deveriam ser. A mulher reclama: te ajudei, homem de Deus, te ajudei. E acontece isso comigo. Elias pega o menino, leva para o quarto, chega para Deus: Deus, matou o menino, trouxe desgraça para a vida da mulher que está me ajudando. Mas mesmo assim, Deus, calma, Elias, se acalma, calma, não é assim. Mas o coração contrito de Elias, a busca pelo Senhor, o agir poderoso de Deus através da vida dele, porque ele era um servo do Senhor. E se nós somos servos do Senhor, se nós não deixamos de confiar, porque ele não deixou de acreditar no que Deus podia fazer, ele não duvidou do que Deus podia fazer, e ele insistiu, ele deitou sobre o menino por 3 vezes, ele clamou ao Senhor: Deus, devolva a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. E então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo, glorificado seja o Senhor pelo que Ele pode fazer, que está além daquilo que eu quero. Mas eu aprendo aqui que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã sobre mim, que eu posso pedir ao Senhor, eu posso insistir em pedir ao Senhor. Isso não significa que Deus vai se arrepender do que Ele fez, porque não significa que Ele que trouxe desgraça para a vida desse menino, simplesmente coisas da vida. Mas Ele pode olhar para a situação, se comover com a situação, daquele coração quebrantado que pede do clamor do seu povo, do seu servo, e realizar o milagre. E meus irmãos, o final dessa história também nos mostra mais uma última lição. A mulher então disse a Elias, depois de receber esta gloriosa notícia, verso 24: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Irmãos, veja bem, algumas pessoas só aprendem de verdade depois que tudo piora. Algumas pessoas precisam disso. Porque a perspectiva de Elias no relacionamento com Deus e de tudo aquilo que tinha acontecido com eles ali é completamente diferente dessa mulher. Essa é uma mulher pagã, essa é uma mulher que não seguia a religião do povo de Deus. O relacionamento dela não era o mesmo relacionamento de Elias. Ela reconheceu em Elias um profeta, talvez já soubesse quem ele era, não sei. O fato é que ela tinha fé, ela creu no que Elias estava falando, ela acreditou, ela estava precisando disso naquele momento, e a fé dessa mulher foi contemplada pelo Senhor, mesmo sendo ela uma mulher pagã, de um contexto religioso improvável. Deus agiu no meio dela. E essa mulher já tinha visto as coisas acontecerem. Essa mulher tinha passado tempo vendo se multiplicar dentro da casa dela o alimento que ela não tinha. Ela ia morrer, era o último alimento, e deixou de ser o último alimento, porque de forma milagrosa, o Senhor, através da ação e das palavras de Elias, estava agindo poderosamente. Mas ela ainda tinha algumas dúvidas. Ela ainda tinha algumas coisas no seu coração. Será que isso é de Deus? Será que esse homem realmente é de Deus? Esse Deus desse homem, será que é o Deus verdadeiro? Que dúvida que essa mulher ainda ia ter?
Por quê? Porque o texto bíblico vai falar isso. Agora eu sei que tu és um homem de Deus. Precisou o menino morrer, ressuscitar para ela dizer: ah, tá, não, é um homem de Deus. Tem gente que só aprende assim. Meu desejo, minha oração é que nem eu e nem você sejamos assim. Mas para algumas pessoas, o cair e depois cair de novo é necessário para entender como as coisas funcionam, para depender do Senhor. Essa mulher experimentou um grande agir do Senhor. E quando eu falo um grande agir do Senhor, não é o milagre do filho, é antes, porque já era muito grande. Mas o texto vai dizer que sim, agora, depois que tudo piorou, e ela viu o menino voltar à vida, ela de fato creu que Elias era um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, o único e verdadeiro Deus, vinha da boca de Elias e era verdadeira. Ela precisou cair de novo, as coisas precisaram piorar, para que ela pudesse entender. Esse processo de aprendizado faz parte da nossa vida, e eu sei que você sabe disso. A gente às vezes é teimoso. As experiências difíceis fazem a gente se aproximar do Senhor. Foi assim com Jó, com tantos homens de Deus que tiveram que passar por coisas difíceis. Foi assim com Pedro, que caminhou com Jesus por 3 anos, mas no final negou Jesus, estava morrendo de medo. Mas precisou ter um chacoalhão ali para que pudesse fazer tudo o que fez no livro de Atos, no Novo Testamento. Deus ensina os seus filhos. Deus trabalha na vida dos seus filhos. E nós somos filhos do Senhor, Ele nos ama. E Deus corrige a quem Ele ama. E a gente precisa estar preparado para ser corrigido, para ser alimentado pelo Senhor, para que a provisão sobrenatural do Senhor venha sobre a nossa vida. Mas atentos, porque pode vir de onde a gente não espera. Meu irmão, eu queria terminar esse culto orando com você. Eu queria terminar esse culto pedindo ao Senhor junto com você pelas nossas vidas. Nós cantamos uma canção no louvor que fala que Deus dá o escape, livramento, que Deus supre as nossas necessidades, cuida de nós. Nós cremos nisso de verdade? Eu espero que sim, que nós de fato podemos crer nisso. Agora a pergunta que eu faço a você é assim: você está apto a entender do Senhor, de onde vem esse escape e livramento, aonde Deus quer colocar você, o que de fato Deus quer fazer com você? Para isso você precisa de intimidade com o Senhor. E talvez você esteja vivendo hoje um momento difícil na sua vida, e eu quero terminar o culto orando com você, e nós vamos terminar o culto num momento de oração, como costumeiramente a gente faz antes da mensagem, colocando diante do Senhor juntos aqui os nossos pedidos de oração, os nossos anseios. Talvez você tenha vindo a este culto hoje trazendo um monte de problema. Talvez você saiba que quando você sair daqui amanhã, segunda-feira, esses problemas vão voltar a aflorar diante de você e você não tem solução para eles. Talvez o seu coração esteja pequeno, apertado, e você precisa do agir do Senhor. Talvez você esteja até na situação dessa mulher, não lhe resta mais nada, você já está nos fiapinhos finais ali, Deus agora já foi. Mas eu quero que você saia daqui crendo que Deus pode fazer por você o que fez por esta mulher, e o que fez por Elias. Mas eu quero desafiar você a que tenha o olhar espiritual sobre as coisas que estão ao seu redor. Talvez Deus já esteja falando para você há muito tempo: vá para Sarepta, vá para Sidom. Não, Deus, mas lá não vai dar certo. Procure a viúva. Eu quero um homem rico que tem dinheiro para dar o que eu estou precisando. E Deus está falando: não, é a viúva, vai lá na viúva. E você está teimando, está brigando com Deus, está remoendo o seu desejo, a sua vontade, e o agir de Deus está já estabelecido do seu jeito de enxergar como Deus faz as coisas. E pode ser que seja isso que esteja impedindo você de ver o agir de Deus sobre a sua vida. Coloque diante do Senhor a sua necessidade, o seu problema agora em oração, e ore junto comigo. E ore pelo seu problema, pela sua situação, e creia que Deus de fato pode agir, mas peça ao Senhor
o discernimento espiritual, a sabedoria, para que você de fato possa entender a orientação do Senhor, para que você tenha coragem, porque às vezes o que Deus pede para você fazer exige de você coragem. O contexto mostra isso para nós aqui na história de Elias, que ele teve que sair para um lugar hostil, falar com uma mulher que não tinha nada. Ele teve coragem, completa confiança no Senhor. Vamos orar juntos nesse sentido. Onde você está, no seu lugar, feche seus olhos, vamos todo mundo, baixe sua cabeça onde você está, fale com Deus. Quer dar um tempinho para você, ore. Talvez você não esteja enfrentando uma situação desse jeito, como a gente leu aqui, mas talvez você seja Elias na vida de alguém. Talvez você seja hoje a pessoa que vai abençoar a vida de alguém, que vai ser o canal de bênção do Senhor na vida de alguém. Essa pessoa às vezes não tem a mesma religião que você, ela não pensa como você está a tratando e a considerando uma pagã. Não faça assim, olhe com o amor do Senhor para esta pessoa e seja bênção na vida dela. Deus pode estar colocando na sua mente e coração nesse momento alguém para você orar por ela. Se isso está acontecendo, ore por ela, fale com Deus. Deus soberano, Deus gracioso, bondoso, Deus grande, Deus poderoso, nós estamos diante do Senhor, e Deus, nós cremos no agir do Senhor sobre as nossas vidas. Nós sabemos, Deus, que não há impossível para o Senhor. Nós sabemos, Deus, que o Senhor pode todas as coisas, e nós queremos, Pai, no nome de Jesus, descansar nos Teus braços. Nós queremos, Deus, experimentar, Deus, o milagre do Senhor, o agir sobrenatural do Senhor sobre situações da nossa vida onde nós não encontramos mais solução, aonde, Deus, humanamente foi dito que não é possível. Ensina-nos a crer, Deus, que é possível, porque o Senhor pode todas as coisas. E Deus, Pai querido, Deus de amor, também me ensine a abrir os meus olhos e ter a compreensão necessária para entender a direção do Senhor, a orientação do Senhor, para que eu, Deus, esteja apto a cumprir e fazer aquilo que o Senhor está pedindo para eu fazer, para que eu, Deus, possa confiar no Senhor, mas fazer a Tua vontade. Deus, não permita que as minhas expectativas, não permita, Deus, que o meu olhar, às vezes religioso e completamente travado e pequeno, que quer colocar o Senhor dentro de uma caixinha e limitar a forma como o Senhor pode agir, que isso, Deus, não seja uma coisa que eu pratique, não seja algo que, Deus, prevaleça na minha vida, mas que eu esteja de fato aberto, preparado para o agir do Senhor, buscando o Senhor, buscando intimidade com o Senhor, e Deus, fazendo o que o Senhor quer, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja o que está planejado na minha mente, mas me faça, Deus, apto a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade Tua, Deus, para a minha vida. Deus, que eu seja instrumento na vida de pessoas, que eu possa ser Elias na vida de mulheres viúvas, que, Deus, eu esteja com o coração e a mente atento à necessidade daqueles que estão ao meu redor, ainda que sejam pessoas improváveis, Deus, mas que eu esteja atento, Deus, e possa levar aquilo que eu recebi do Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus. Me ajude, Deus, a viver isso. Ouça a oração do Teu servo, da Tua igreja neste lugar. Atenda, Deus, segundo a Sua vontade, os pedidos, os anseios do coração de cada um aqui. Tira, Deus, o medo, a ansiedade, Deus, do coração de cada um. Pai, que no nome de Jesus, cada pedido que está sendo feito agora, Deus, possa ser ouvido pelo Senhor, e que nossa mente esteja aberta, o nosso coração abertos, para entendermos a resposta do Senhor,
porque o Senhor responde às nossas orações. E nós cremos nisso, no nome de Jesus. Amém. Ainda com seus olhos fechados, continue em oração. Quero fazer mais um desafio para você, muito rapidamente. Talvez você tenha ouvido essa história que eu contei para você aqui, da palavra do Senhor, mas talvez você de fato nunca tenha entregado a sua vida a Jesus. E eu quero dar a oportunidade para você fazer isso nesta noite, porque se você quer experimentar isso tudo, esse cuidado do Senhor, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Ele morreu por você naquela cruz, e é Ele que leva você para Deus, é Ele que restabelece o seu relacionamento com Deus. Eu e você, nós todos aqui neste lugar somos pecadores, e tem um mundo aí fora querendo mostrar muita religiosidade, muitos caminhos, muitas coisas que você precisa fazer para você chegar a Jesus, e não tem isso não, meu querido. O amor de Deus por você é gratuito, você não precisa fazer nada, basta crer que Ele veio em forma de homem, morreu numa cruz por você, e basta orar falando com o Senhor: Deus, eu creio que Jesus veio para morrer por mim, pedir ao Senhor que Ele habite a sua vida, e pronto. A partir daí é o Espírito Santo de Deus que vai habitar você, que vai lhe mostrar como as coisas são. Não é um pastor, posso até te ajudar, a igreja pode te ajudar, mas o que de fato faz a diferença é o seu desejo, a sua entrega, e o Espírito Santo de Deus falando com você. Alguém nessa noite que quer orar comigo, entregando a vida a Jesus, que não fez isso ainda? Levante sua mão onde você está, a igreja está orando. Eu quero falar com você. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus habite a sua vida, no nome de Jesus, neste dia. Há mais alguém neste lugar que quer orar comigo sobre isso? Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus habite o seu coração, que o Espírito Santo do Senhor faça morada na sua vida neste momento. Coloque-se diante do Senhor com sinceridade. Há mais alguém? Nós vamos orar. Há mais alguém? Vamos orar. Você que se levantou, você que levantou a sua mão, faça essa oração comigo, repita na sua mente, no seu coração, o que eu vou dizer para você. Senhor Jesus, nesta noite, neste lugar e neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio que o Senhor veio em forma de homem e que morreu naquela cruz em meu lugar e que levou sobre si os meus pecados. E eu peço agora que o Senhor me purifique e faça de mim uma nova pessoa, uma pessoa que vive com Jesus, que experimenta o agir poderoso do Senhor, no nome de Jesus, amém. Pai querido, que teu Santo Espírito cele estas vidas e habite estes corações, que no nome de Jesus, este seja um dia marcante para estas vidas, e que não seja religiosidade, não seja convencimento humano, mas seja o agir sobrenatural do Senhor na vida desses agora irmãos em Cristo. Que esta igreja possa amá-los, que esta igreja possa ajudá-los, que eles se sintam bem no nosso meio, e que no nome de Jesus a vontade do Senhor se estabeleça sobre eles, Deus, de forma sobrenatural, tremenda, graciosa, amorosa, porque Tu és um Deus de amor. No nome de Jesus, amém, amém.